Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem recebe, levanta a mão. Eu recebo. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Irmãos, o culto é uma vitrine, por assim dizer. Uma vitrine. O que você espera numa vitrine? O melhor que a gente tem para oferecer. Então, como foi a sua vida em casa? O seu marido, com a sua mulher? Que palavras você usou? Que atitudes você usou? Nos seus negócios, como foram as suas palavras, as suas atitudes? Na sua vida emocional, ira, rancor, amargura, raiva, sentimentos de vingança e outros. O que nós vamos apresentar a Deus nessa manhã, meus irmãos? Nossa vida íntima, o que se passou na nossa mente, no nosso coração, a que demos os nossos olhos, que palavras usamos durante a semana, em todo lugar, em todas as situações. O culto é uma vitrine, só para apresentar a nossa vida toda a Deus. O culto não é um momento no domingo, num templo ou num lugar reservado e especial. O culto não se torna abençoado por uma oração que alguém faz. O culto é a nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a renovação do vosso entendimento a Deus, não vos conformando com esse mundo. Então, irmãos, aqui temos uma vitrine. Que tristeza quando você chega numa loja e vê uma linda vitrine e entra lá dentro e a loja não serve. Não podemos viver de aparências. Os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus, foram as pessoas mais recriminadas por ele, a quem ele chamou de sepulcros caiados, uma espécie de vitrine. Sepulcro, sepultura. Em Jerusalém se recebia muitos forasteiros, muitos romeiros que vinham para a Terra Santa. Então, para receber bem, a cidade pintava os túmulos, deixava tudo bonitinho, igual no cemitério, tudo lindo, mas dentro de cada sepulcro, ossos, morte e fedor. Que a nossa vida, irmãos, pelo Espírito Santo, seja agradável a Deus. Que o nosso culto seja todos os dias, em todas as horas, em todos os lugares. E que o templo não seja esse. Que o mundo seja o templo. E cada uma das nossas atitudes, atos culticos, atos para Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela consciência que o Senhor nos dá, pela sua palavra e pela ação do Espírito Santo, que o Senhor olha para nós aqui e pode acontecer o que acontecia com o teu povo de Israel, quando o Senhor dizia: eu reprovo o culto de vocês, eu não aguento mais o culto de vocês, pois vocês dizem que me amam, os seus lábios proclamam o meu nome, mas a minha vida está longe da vida de vocês, os seus corações estão longe de mim. Pai, tem misericórdia de nós, que o teu Espírito nessa manhã, mais uma vez, nos traga de volta para o Senhor, para uma vida de consagração, uma vida limpa, uma vida aprovada, uma vida que se pareça com a vida do Senhor, que é o autor, é o consumador da nossa fé, é o nosso modelo, é o nosso padrão. Recebe-nos, Pai. Aqui temos homens e mulheres, temos famílias, e pedimos que nesta manhã o nosso culto seja aceitável ao Senhor, porque o Senhor procura adoradores. É incrível, Senhor, um Deus que procura. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o nosso culto seja feito no poder do Espírito Santo e na verdade de nossas vidas, marcadas, ó Deus, pela ressurreição do Senhor, pela vida nova que o Senhor nos oferece. Assim oramos, assim pedimos, que o Senhor venha poderosamente tocar o nosso coração e mudar a nossa vida nesta manhã. Oh Deus, pessoas que estão de luto, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com dificuldades financeiras, pessoas que estão com problemas de relacionamento,
problemas na família, com filhos. Ó Deus, pedimos por todas elas. Manifesta o teu poder nessa manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Vamos cantar sobre a bandeira, o estandarte que a igreja deve levantar. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é mãe amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Estandarte avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Glórias Amém. a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Gilson. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá fraquinho, né, irmãos? Você vai tá fraquinho ou tá forte? Eu sei que você não está podendo falar, você tá devagar. Mas, irmãos, como é que a gente fala? De Batista, é isso que você fala? É, uma Bom bem dia. batista. Bom dia, Batista. Vamos lá, irmão. Bom dia, Batista. Amém. Ah, irmão. Meu Deus do céu. Peraí. Orquestra, bom dia. Bom dia. Irmão, meia dúzia de gato pingado. Vamos lá agora com alegria. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. É uma alegria que nos envolve, né, irmãos? É muito bom estarmos juntos aqui, e isso faz parte da nossa vida no dia a dia. Eu fico cantando aqui, tentando enxergar os irmãos, ver quem está cantando, e vejo a alegria nos rostos dos irmãos cantando, adorando ao Senhor nesta manhã. Eu estava brincando com a orquestra aqui, que é ruim acordar cedo, né? Mas quando a gente pensa em vir aqui para estar com os irmãos em comunhão, agradecer a Deus em comunidade, coletivamente, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, o que Ele fará por nós, é muito bom. É gratificante demais, não tem preço. Então nós temos que a cada dia recebemos com alegria esse privilégio de levantarmos a bandeira, de pregarmos a palavra, de proclamarmos o Evangelho, de estarmos firmes proclamando e partindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, marchando sempre firmes, porque é um privilégio que Ele nos deu. O chefão sempre fala aqui, né? Na sua casa, nunca veio um anjo falar com você e pregar. Alguém pregou por você, né? E esse privilégio não é dos anjos, é nosso. E não é só os missionários que vão para os campos longe. O campo também é aqui. Então a gente tem que pregar também aqui. Temos que ser vitrine, como o chefe falou aqui. Temos que ser vida, luz, sal.
para que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo Jesus. Amém? Então, igreja, fica alerta, sempre, sempre. Vamos cantar com alegria, marchar sempre, porque nosso Deus conta conosco para a missão que Ele nos deu, até que Cristo venha nos buscar, até que Ele venha até nós. Amém? Peneta, te vi aqui de longe, hein? Ah, meu filho, canta com alegria, solta a voz aí. Isabel, canta também. Chuchu, você também canta aí. Rapaz, eu vi o Dom Dirã passar aqui, só que ele esconde de mim, porque eu encontro com ele no Belmar e fala que ele não cantou. Mas ele passou por aqui, agora não estou enxergando não. Mas ele passou aqui, eu vi aqui. Mas vamos lá, vamos cantar. Vamos, Paulo, vamos cantar, tudo bem? Vamos cantar com alegria, vamos, Cordeiro de Deus, solta a voz. Romário, está de folga hoje, né? Canta aí. Tia Tati canta, Tia Basti, sei que você está devagar com a voz, mas canta levinho aí. Cutuca a tia Roseli para ela cantar com alegria aí, com vontade de soltar a voz. Vamos lá? Zé, sei que seu filho está aqui, você está babando hoje, mas canta, Zé. Não baba não, só canta aí. Vamos adorar o Senhor com alegria. Você em casa também cante, né? Porque aqui é muito bom. Mas se você não pôde vir, cante em casa também, porque é muito gostoso participar junto do louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos lá? Igreja alerta. Duarte, também te vi, hein? Canta aí, canta aí. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. E já, sem já, levando as almas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer. Todos fazem Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração. Pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Glória a Deus. Esse é o ritmo da igreja, irmãos.
O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer, não conseguirão se manter em pé, porque a igreja vai arrombar as portas do inferno pelo poder do Espírito Santo, debaixo da ordem de Jesus, para arrancar de lá os que estão condenados. Diga glória a Deus! Glória a Deus. É isso aí. Pode assentar-se, meus amados. Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Por acreditar na educação e fazer parte hoje dessas palestras que incentivam na liderança, ressignificando também a liderança, para mim é muito importante. Eu saio daqui impactada. Quando você desenvolve uma liderança como a que foi proposta aqui hoje, uma liderança através da inspiração, através do autoconhecimento, através da transcendência pelo amor, você supera o medo e aí com certeza a transformação é inevitável. Participei hoje do Summit, foi a minha estreia, minha primeira vez, não conhecia o programa. Fiquei encantado, então quem acredita em autoconhecimento, em liderança, em transformação, em impactar o outro através do exemplo, através da inteligência emocional, através do amor, venha fazer parte, porque é um evento incrível e a gente sai daqui impactado e transformado e faz a diferença na sociedade. Neste mês de outubro, o Viva a Vida está realizando uma série de palestras sobre o cuidado com o corpo. E no dia 24, às 14h30, teremos uma palestra sobre o cuidado dos meus olhos. Estará conosco a oftalmologista Ana Cláudia Pereira. Ela é graduada em Medicina, mestrado e doutorado em Oftalmologia pela Unifesp, é professora adjunta da UFMS, diretora clínica e chefe do setor de glaucoma do Hospital de Olhos. Venha aprender conosco, o Viva a Vida te espera. Nesta quarta-feira, dia 23, às 19h30, você é nosso convidado para participar da mini-celebração com o tema Por Amor ao Brasil. Venha conhecer o Brasil, suas necessidades, sua grandeza e orar por ele. As crianças do Mini já entenderam que Jesus transforma as pessoas e pode transformar o Brasil. Nosso país precisa de leis, direitos atendidos, segurança, justiça, trabalho, educação, lazer, mas acima de tudo precisa de Jesus. Venha de camiseta amarela do Brasil e traga 1 quilo de alimento não perecível. O estacionamento Mega estará aberto. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Deixa
Fui dar uma olhadinha, que semana passada eu dei uma enrolada com o Drops. E hoje, então, olha, eu ia falar errado de novo. Eu ia falar sobre os druidas. Mas, muito bem, eu vou dizer como Paulo, muitos drops me fazem delirar. Paulo fala que as muitas palavras, né, fala para o rei, que as muitas palavras fazem, ou o rei fala para Paulo, o rei fala para Paulo que as muitas palavras o fazem delirar, né? Mas no meu caso são os drops. É que nós fazemos vários e depois eles vão sendo colocados, né? E o de hoje fala sobre o roubo. É uma situação muito recorrente com as crianças. E assim, eu não vou entrar nessa questão de roubo, de furto. Existe uma diferença entre roubo e furto, se a gente pegar um policial. Mas no popular a gente sempre diz que é roubo você pegar alguma coisa que não é sua. E as crianças, quando elas são bem pequenas, elas têm uma dificuldade em saber, em perceber os limites. É tanto que uma criança, quando vai desenhar, você põe um papel na mesa, ela começa a desenhar, dali a pouco ela acha legal, vou desenhar na mesa, e vem para a roupa, e o que tiver perto, porque ela ainda não está acostumada a limites. Aí ela começa a crescer, e você riscou a mesa, não pode, é só no papel. Ela começa a aprender que o limite de desenho é no papel. E ela começa a perceber que o limite dela é a mochila dela, não é a do outro. E a criança vê alguma coisa que ela gosta na mesa do amiguinho e ela quer para ela. Ela ainda não tem essa noção, isso é errado, isso é roubo. Mas os pais precisam ficar atentos. Aqui na igreja acontece bastante isso, de alguma criança que vem com uma bolsinha, com uma bonequinha, na hora de ir embora, esqueci minha bonequinha, cadê a bonequinha? Evaporou. E às vezes fica 1, 2 domingos, de repente a bonequinha ou a bolsa aparece. Então, alguma criança leva, a mãe traz de volta. Então, isso é muito comum e nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos desde cedo. A gente não pode ter vista grossa para esse tipo de coisa. Porque o roubo, ele é uma coisa que começa nessa idade e ele pode se tornar mais sério caso os pais falem, não tem problema, é só uma borrachinha. Não, é uma borrachinha, tem que devolver. E quando a criança é um pouquinho maior e ela chega com alguma coisa, você deve ajudá-lo a levar. Se ele tiver alguma dificuldade, vai você e ele. Leva lá na escola, fala, filho, você vai entregar, você não precisa ter medo, o papai vai estar com você, papai não vai deixar, ou mamãe, né? Não vai deixar ninguém fazer nada com você. Mas você vai entregar, sim. Então, a gente precisa ser firme com os nossos filhos, com essas coisas que elas são muito sérias, muito fortes na nossa cultura. E quando eles estão um pouquinho mais velhos, 10, 11 anos, presentes, chegar em casa com coisas que são diferentes, o perigo ainda é maior. Ele pode estar sendo aliciado por algum outro garoto ou um adulto, né, com presentes. Então, entra na sua casa aquilo que você comprou. A não ser que você saiba que alguém emprestou, conversa com a mãe, conversa com o pai. Você emprestou mesmo? Você deu mesmo? Então, a gente precisa estar bem atento. E Provérbios nos ensina isso, né? O roubo leva à morte, mas a retidão o livra dela. E isso vale. A Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela serve para adulto, ela serve para jovem, ela serve para criança. Então, nós precisamos prestar atenção e cuidar das nossas crianças, ensinando valores. Gente, a primeira infância é o mais importante. Eu vejo gente lá em casa. É impressionante. Eu estou falando isso porque eu já estou imaginando o final do que eu vou falar e já começo a rir, né? Descobri esses dias que meu marido gosta da comida que a mãe dele fazia. Eu falei, gente, depois de 43 anos de casada, meu marido fica feliz quando eu faço uma comida que é a comida que a mãe dele ainda faz hoje. O que é isso, gente? Primeira infância. A mãe dele ensinou isso para ele. É o que ele gosta até hoje. Mamãe, filhinho da mamãe, pudinzinho da mamãe. Se isso funciona com meu marido, deve funcionar com o seu também. Veja o que a sua sogra fazia, quer agradar, faz aquela comidinha. Mas isso é para exemplificar, gente, como que coisas que a gente passa, experiências que a gente tem na infância, elas vão, principalmente essas da primeira infância, a gente carrega até o fim da vida. Tá bom? Vamos ficar em pé? Enquanto vocês estão ficando em pé, eu quero lembrar que quarta-feira a nossa mini celebração, e nós queremos muito que você venha.
O tema é Por Amor ao Brasil. A gente viu tantas coisas acontecendo com o nosso país, estamos vendo, coisas que nos entristecem, e nós precisamos orar pelos nossos governantes, nós precisamos orar pelos brasileiros, né? Nós temos coisas que entristecem muito, e nós somos brasileiros, tudo nos afeta, a gente não pode fechar os olhos, eu não quero saber disso, não adianta. Isso vai interferir na hora que você for comprar, na hora que você pegar um ônibus, tudo isso vai. Então, nós vamos orar, e nós queremos que as nossas crianças amem o Brasil. Venha de camiseta amarela do Brasil, venha orar pelo Brasil. E também nós vamos orar agora por uma garotinha que chama Sara, um bebezinho, tem 6 meses, e desde que nasceu, vai para o hospital, volta, vai para o hospital, volta. E eu fiquei sabendo que na sexta-feira teve 70 convulsões. 6 meses. Então, imagina a situação dos pais. Para a gente interceder por alguém, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Imagina se fosse um filho seu, 6 meses, a coisa mais gostosa que tem um bebê. E você vê aquele bebê sendo, sabe, sofrendo injeções, sofrendo aquilo, e a impotência da gente como pais, né? E eles são nossos, os bebês da nossa igreja são todos nossos. Então, nós vamos orar por eles. Gostaria que você, lembrando em casa, se você lembrar desse bebê, é Deus que está falando, ora, dá uma paradinha e ora, tá bom? Vamos orar por essa família também. Pai querido, nós entramos na Tua presença com fé, ó Deus, nós cremos que somos a Tua igreja. Nós cremos que não estamos falando ao ar, nós cremos que entramos na sala do trono. Nós cremos que falamos com o Todo-Poderoso, com aquele que é chamado de o Eterno. Nós estamos diante do Senhor, Pai, cremos que o Senhor é o amor com A maiúsculo, o amor que é verdadeiro, o amor que a Tua palavra chama de amor leal, o amor que não trai. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor e queremos colocar essa garota. Pai, aquele serzinho respira, nasceu, porque o Senhor disse sim. O Senhor disse, ok, esse bebê vai nascer. Ó Deus, mas nós estamos vendo quantas coisas a família tem sofrido, quantas coisas esse bebê está sofrendo. Pai, nós pedimos a Tua intervenção. Intervenção, ó Deus, de um Deus que tudo pode. Nós cremos no Teu poder de cura. Nós sabemos, ó Deus, que 70 convulsões num dia acabam com uma pessoa, acabam com um bebê. Mas nós cremos, ó Deus, que o Teu poder é muito além disso. Se o Senhor tem poder para fazer um ser humano, que é muito mais complexo, o Senhor tem poder para curar. Por isso nós pedimos a Tua intervenção, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome pela cura. Nós não sabemos o desejo do Senhor ao final de tudo isso, mas nós estamos colocando o nosso desejo e a nossa crença no Senhor, crença na cura. Pedimos que o Senhor conforte os pais, os avós, ó Deus, eles estão sofrendo, eles estão com sentimentos aos frangalhos, ó Pai. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor sustente a fé, que eles tenham a sua fé aumentada, ó Pai, que eles possam Te conhecer em profundidade, conhecer o Deus que é amor, o Deus que cuida, o Deus que está no controle de todas as coisas. Pedimos a Tua bênção também, Senhor, sobre o nosso culto agora, Pai, que vai falar sobre o nosso país. Em obediência à Tua palavra, nós estaremos orando, ó Deus, para termos paz na nossa cidade, termos paz no nosso país. Que a Tua mão abençoadora esteja sobre tudo o que formos fazer na quarta-feira. E hoje também, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo em cada sala, em tudo o que fizermos. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Desculpa, gente, estou um pouquinho ruim da minha voz. Pode assentar-se, irmãos. Glórias a Deus. Queremos conhecer aqueles irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conosco nessa manhã. Para que eles sejam conhecidos, nós gostaríamos de pedir um pequeno favorzinho.
que eles ficassem em pé só um pouquinho para a gente dar um abraço caloroso, uma palavra de boas-vindas. Se você não é membro da nossa igreja e está conosco hoje, por favor, fique em pé só um pouquinho, a gente quer ver você. Temos lá atrás uma salva de palmas, os irmãos estão ali, por favor, cheguem. Isso, vocês estão sentados pertinho, deem atenção. Aqui também temos irmãos, lá atrás temos, sim ou não? Parece que eu vi alguém se levantar. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós receber vocês, que este culto possa ser abençoador na vida de vocês, e agradecemos demais a participação e a presença. E você que nos vê pela internet, chega aqui, que aqui é melhor, aqui tem abraço ali na saída, glórias a Deus. Meus irmãos, nós nesta semana temos um evento muito importante. Eu quero primeiramente pedir perdão, porque eu estive em viagem 2 vezes este mês, uma viagem acompanhando, o nosso maravilhoso Viva a Vida, numa viagem, foi ótimo estar com os irmãos, da melhor idade, e depois chegamos essa semana, pastor Djalma, eu e uma equipe linda, de uma viagem missionária ao Chile. Provavelmente ele vai dizer algumas coisas. Por causa dessas coisas, eu esqueci de dar um foco na Rede Aliança. A Rede Aliança está em festa, sabe por quê? Vai acontecer nesta quinta-feira, às 7h30 a ordenação do pastor José Maria. Olha que lindão, uma salva de palmas, pastor José Maria e a Raimunda. Peço perdão por isso não estar no VT e nem no boletim, foi falha nossa, mas por causa dessa correria, eu acabei me esquecendo de pedir providências para que isso fosse viabilizado. Me perdoem, mas a Igreja Batista do Colibri tem o pastor José Maria como ministro coordenador. Assim como aqui eu sou ministro geral, o pastor Ronaldo é o ministro coordenador dos ministérios, assim lá também o José Maria, pastor, é o ministro coordenador. Eu, via de regra, estou lá todos os domingos, dou uma passadinha, vou às reuniões, faço supervisão de pequenos grupos, das células, mas quem está lá diretamente coordenando o trabalho é o pastor José Maria. E ele, irmãos, tem uma história linda, 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 que não dá para contar agora. Mas houve um momento que a nossa igreja quis priorizar para contratar iniciantes, rapazes, ou moças das nossas missões. E vieram 2 para cá, um do Rouxinóis, outro do Colibri. E eles cresceram aqui, se tornaram funcionários da igreja, obreiros da igreja, foram ordenados pastores, sentiram o chamado aqui. É o pastor Jean Fabiano Bonfim, que está lá agora como presidente da Igreja Batista em Fátima do Sul. O outro é o pastor José Maria, se converteu ali no Colibri, veio trabalhar aqui, está conosco desde então, sentiu o chamado, fez o seu preparo, e ele foi muito bem, extraordinariamente bem, no seu concílio examinatório, e será então ordenado ao Ministério da Palavra. Eu queria convidar você, mesmo aqueles que não são da Rede Aliança, para virem prestigiarem, porque vai ser um momento bem importante, bem gostoso na vida da nossa igreja. Você sabe que temos aqui na nossa igreja um evento que só acontece em 66 lugares do Brasil. Sabia disso? É o maior evento de liderança do mundo, o Summit. Você sabe, nós estamos anunciando o Summit. Só para você ter uma ideia, você sabe que às vezes nós não nos apercebemos, irmãos, de coisas importantes que acontecem na igreja. Olha só, nós já temos mais de 300 pessoas inscritas que não são da igreja. São profissionais de vários setores, do Ministério Público, de empresas aqui da nossa cidade, de rede bancária. Mais de 300 pessoas que não são da igreja já fizeram a sua inscrição. E a minha pergunta, e você já fez? É aqui na sua igreja, o maior evento de liderança do mundo. Isso não é propaganda, irmãos, isso é números. Centenas de países tem o Summit, no Brasil só em 66 lugares, e a nossa igreja é um deles. Palestras de altíssimo padrão, por R$100 e poucos, você não pode perder. Você que é empresário, você que é mini empresário, você que é empreendedor, você que tem um filho querendo empreender, você que é da rede pública, de escolas, você de qualquer setor da sociedade, precisa trazer os seus funcionários. É lindo ver que algumas empresas vêm e fazem reuniões aqui durante o Summit, aplicando o conhecimento. Irmãos,
é maravilhoso. Então, eu fico assim, até constrangido em ver que vários irmãos da igreja ouvem esta boa nova e não dão assim, acho que não é para mim, é para você. Todo mundo melhora quando o líder melhora, não é verdade? Se você melhorar, sua casa vai melhorar. Se você melhorar, sua família vai melhorar. Se você melhorar, sua empresa vai melhorar, seu pequeno grupo vai melhorar, sua supervisão, sua coordenação. Então, não perca, por favor, peço para você. Isso é tão importante que na agenda da igreja nós tornamos o Summit a conferência de liderança da igreja. Para que nós vamos fazer alguma coisa de menos-valia, de menos valor, se temos o Summit? Então, não deixe de vir, vale a pena. Faça a sua inscrição pelo site da igreja, pelo aplicativo também da igreja. E você viu que nesta quinta-feira, você está aí anunciado no seu boletim, no programa Viva Vida, teremos a palestra da doutora Ana Cláudia, oftalmologista de primeiríssima linha, e ela vai falar sobre a saúde dos olhos. Então, não deixe de vir, você que participa do Viva Vida, traga mais alguém, porque é uma palestra de grande valor para nós outros. Vamos cantar, irmãos, e devolver os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Lembrando, se você ainda não fez o seu compromisso com oferta missionária de fé, está em tempo. Precisamos realmente investir em missões, nos projetos. Nós tivemos uma conferência maravilhosa, a melhor de todos os anos, no entender de muitas pessoas que nos procuraram, dizendo, foi a melhor, falando de missão aqui na nossa cidade, os projetos apresentados, onde a igreja investe recursos, dinheiro, tempo, gente. Então, vale a pena você investir na obra de Deus, faça isso. Vamos cantar e assim ofertar ao Senhor. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá prova
Sua fé Jesus contempla. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vem para cá, Benevides. Vamos adorar a Deus com o meu amigo Benevides. Olha só que lindão. Ei, Benê. Como é bom estar logo de manhã na casa do Senhor. Eu já vi palavras aqui que Deus colocou nas bocas dos nossos servos, nossos pastores, que já tocou profundamente no meu coração. Irmãos, antes de louvar, um pouquinho rápida, Aurimar tocou em algum assunto aqui sobre falar de Jesus, né? Então, o médico me recomendou 3 vezes por semana, andar 30, 40 minutos. E lá perto de casa é uma mata, muito bonita por sinal, e tem a avenida. E eu vinha voltando já da avenida, e de repente, eu vejo do outro lado um senhor com um saco nas costas, e ele cambaleando, eu fiz igual os judeus, né, com o samaritano, passei direto, né? Passei, e olhei e fui embora, né? Mas de repente uma voz falou assim, volta. E eu teimei, andei mais uns 3 metros ainda. Mas eu não aguentei, eu voltei. Mudei de calçada e fui atrás dele. Aí parece que ele percebeu, não sei, ele cambaleando, ele andava mais depressa ainda. Mais depressa ele andava. Falei, opa, e agora, como é que eu faço? E fui atrás dele, fui. Quando cheguei bem pertinho dele, ele mudou de calçada. Falei, pai, me ajude. E eu fui. Aí, quando cheguei bem perto das costas dele, assim, bati a mão nas costas dele, virou para mim e falou assim, disse para ele, Jesus te ama. Jesus te ama. E ele estatalou os olhos para mim e falou, olha, Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus te ama. Você vai sair desta vida. Ele começou a lágrima cair e falou assim, já há um pastor aqui, tem uma igreja pertinho daqui, já umas 3 vezes ou 4 vezes ele me chamou e eu não fui, mas agora eu vou, eu sei que é de Deus. Irmãos, eu ia voltando tanto alegre, levei ele até mais à frente, com medo dele cair, né? Levei ele mais à frente, transportou, passou a outro asfalto, e eu vinha voltando, e um senhor que estava me enxergando e viu aquele ato. Falou, o que o senhor estava fazendo ali? Eu falei, eu estava falando do amor de Deus para ele, Jesus. Senhor, que bom. Toda vez que ele passa aqui, às vezes ele cai com esse saco nas costas, embriagado e bêbado. Irmãos, já de manhã eu já ouvi essa palavra, por isso estou contando isso. Como é gostoso não perder uma oportunidade para falar de Jesus, né? Mas, irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, somente um versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e entrares em sua casa, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É bem verdade que o contexto aqui, irmãos, é para uma igreja. São as 7 cartas e esta é uma carta das 7 igrejas. E algumas levou alguns louvores, né? Foram até elogiadas, mas essa aqui, irmã, a igreja de Laodiceia, é bem verdade que esta carta, ela foi dirigida a uma igreja soberba, orgulhosa, que não era fria e nem quente, mas era morta. Dizia serem ricos, não lhe faltava nada, mas estavam nus espiritualmente. Mas, meus irmãos, chegou ao ponto, né, o nosso irmão receber essa carta, o profeta receber essa carta de Deus, e ao ponto de Deus falar, eu estou ao ponto de te vomitar-te da minha boca. Eu imagino como estava a situação dessa igreja. Mas Deus é misericordioso, né, irmãos? Deus é maravilhoso, através de Jesus Cristo, bondoso, está sempre nos dando oportunidade para nos arrepender.
E eu tiro grandes lições daqui. Depois os irmãos conferem, é gostoso esse trecho. Eu tiro grandes lições para a minha vida. Eu, Benevides, preciso ser melhor crente. Eu preciso ser melhor, continuar entregando meus dízimos e minhas ofertas, para que os nossos missionários, aonde estiverem, não lhe falte nada, porque a graça de Deus eles têm. Mas preciso do alimento, do remédio, amém, irmãos? Então, como é maravilhoso o nosso Deus, como Ele é bondoso. Por isso, meus irmãos, essa carta, diz um grande escritor evangélico, né? Não é somente para a igreja, mas para todos quando Cristo bater a porta no seu coração, para te dar perdão, salvação e paz. Amém? Cristo continua batendo a porta do seu coração. É para nós, para mim, endireitar a minha vida como cristão. E se você ainda não tem Cristo, aonde estiver me ouvindo, abra o seu coração para Jesus. Amém? Pode soltar. Jesus quer entrar em seu coração. Quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de te dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abris a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dirá seu divino perdão para contigo habitar. Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Amém? Eu quero pedir perdão a alguns irmãos que já fizeram até cópias de partituras para mim, para um dia cantar as mulheres. Quero pedir perdão, ainda não tive condições. Tá, meu querido irmão? Será um prazer um dia pegar aquela partitura e vir louvar ao Senhor. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado a Deus por poder aí continuar te louvando. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção que é, que tem sido uma alegria profunda poder adorar o nosso Pai Celestial cada dia da nossa vida. Amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. É um texto, nessa manhã, para a nossa reflexão. Lucas 7, de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. E o texto vai dizendo assim: logo depois
Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado. Acabamos de adorar o teu nome com o irmão Benevides, que o Senhor está à porta, batendo, querendo entrar, porque o Senhor vem até nós. Nessa manhã, ajuda-nos, Senhor, a poder refletir sobre a tua palavra, sobre a nossa vida e permitir que o Senhor possa agir no nosso viver, a cada dia, a cada momento. Senhor, te pedimos que a gente tenha alegria em servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, nos ajuda a enxergar que o Senhor tem vindo a cada dia, a cada manhã, ao nosso encontro, para nos abençoar e nos fazer crescer na tua presença. Obrigado pela vida de cada um. Doce nome de Jesus, nós te somos gratos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, quero compartilhar e vamos refletir um pouco sobre Ele veio até mim. Você pode repetir comigo? Ele veio até mim. Eu posso dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus e graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E eu percebo que quando eu digo isso, sou salvo em nome de Jesus, eu percebo que eu não fiz nada para merecer a salvação em Cristo Jesus. Eu começo a perceber que Ele veio até mim, Jesus veio até mim e fez por mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. Ele entrou na minha vida, Ele me salvou, salvou a minha alma, e é por isso que eu posso ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu tenho certeza absoluta, convicta, perfeita, total, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas eu também entendo que eu não fiz absolutamente coisa alguma para merecer a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele que veio até mim. Quando eu vou olhando para os evangelhos, para o texto da palavra de Deus, eu vou observando repetidas vezes essa verdade sendo mencionadas. Há passagens, amados, após passagem, mostrando que Jesus veio até as pessoas que estavam presas e desesperadas nas suas circunstâncias. Por exemplo, a gente pode encontrar aquela mulher pecadora no poço de Jacó, aquela samaritana, ou o homem cego de nascença no templo. Ou podemos olhar para aquele mendigo, aquele homem pobre que estava ali em Jacó pedindo esmolas. Mas também podemos olhar aquele homem rico que estava no topo de uma árvore, esperando por Jesus. Quando olhamos esses textos, a gente vai observando o mover poderoso do Senhor Jesus, indo até as pessoas que estavam sem esperança, sem a graça, sem o amor e sem a salvação em Cristo Jesus. E eu quero olhar nessa manhã para um desses textos maravilhosos, incríveis. A gente vai poder olhar aqui numa cena pequena, lamentável, de uma pequena cidade chamada Naim. Eu quero ver mais uma vez Jesus fazendo o impossível, o incrível, através do texto. Sabe por quê? Jesus tem vindo outras vezes até nós. Eu quero, com você, poder olhar o que Jesus faz e poderá fazer quando Ele entrar no que é impossível para você nos dias de hoje, na sua circunstância, na sua realidade.
mostrar que aqueles que confiam em Deus vai poder ver o impossível também acontecendo. Jesus está na cidade de Naim. Você sabe o que significa o nome, a expressão Naim? Naim quer dizer agradável ou prazeroso. Até os dias de hoje, quando um israelense conhece uma nova pessoa, ele utiliza essa expressão, Naim Moed, para cumprimentar a pessoa, que significa, é um prazer em te conhecer, é um prazer poder encontrar você. Eu vou encontrando algumas verdades nesse texto, que eu quero compartilhar com os amados irmãos. E a primeira verdade é esta, que quando ele veio, era um tempo de morte. Você pode repetir comigo? Quando ele veio, era um tempo de morte. Versículo 12, presta bem atenção. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Esse versículo 12 vai mostrando que quando Jesus está chegando na cidade de Naim, Jesus não chegou num dia que era alegre ou contente. Jesus chega num momento, numa hora de tristeza. Era um funeral, era um momento de perda, de luto, de dor. Era um momento triste ali. Jesus chegando na cidade e encontra uma comitiva em luto saindo daquela cidade. Lembre-se que Naim significa agradável e prazeroso. Mas ali em Naim não era um dia agradável, nem muito menos prazeroso. Era triste. Mas naquele dia, na cidade de Naim, a morte havia invadido aquela pequena cidade. Amados irmãos, a gente vai observando que nesse texto, a vítima era um jovem, diz o versículo 14, era o único filho da sua mãe. E aquele jovem estava morto. Havia uma fila, uma grande multidão, que abriu caminho pelas portas da cidade, em direção ao cemitério para enterrar aquele jovem, que estava morto. E como era costume, naquela época, as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo, se uniam àquele povo, àquela comitiva fúnebre, e ia em direção, passando pela cidade, em direção ao cemitério para enterrar. Eu imagino que naquele momento, quem estava à frente, liderando aquele cortejo fúnebre, era aquela mãe. Triste, chorosa, lamentando a perda do seu filho, único filho. Logo em seguida, vinham os homens trazendo um caixão, que na verdade era uma maca aberta, onde estava exposto aquele jovem, morto, imóvel ali. Em seguida, vinham outras pessoas atrás, pessoas que poderiam ser parentes, amigos, e até havia o costume de se pagar para as pessoas virem chorando, cantando, naquele momento, para celebrar aquela dor e aquela perda. Esse era o contexto que estava acontecendo. Aquele jovem que estava ali prostrado, morto, imóvel. Você pode imaginar aquele jovem que com certeza tinha sonhos, amados irmãos. Tinha sonhos. Talvez de se casar, ter filhos, mas agora ele estava morto. Um jovem que talvez tinha o desejo de ter um emprego, sustentar a sua família, bem como também a sua mãe, que era viúva. Mas agora ele estava morto. Aquele brilho que havia nos seus olhos, por causa da sua juventude, agora estava embaçado pela morte que o veio tragá-lo. Aquele jovem que sonhava, pensava, sorria, imaginava coisas incríveis, agora estava embotado com o abraço frio da morte. Quando a gente olha, queridos, a morte chegou e trouxe consigo toda a sua crueldade e mágoa naquela vida. Agora, a morte tem sido, amados irmãos, uma experiência desde o começo. Quando você olha lá para a vida de Adão e Eva, quando Adão decidiu, por vontade própria, caminhar num caminho diferente de Deus, no caminho da desobediência, e o caminho de Deus era o caminho da obediência.
ele tomou do fruto, ele comeu do fruto e ele pecou. E ele decidiu desobedecer a Deus. E a morte começa a entrar e vai reivindicando, desde aquela época, todas as vidas que nascem. Se você observar Gênesis 2:17, diz assim: mas Deus falando a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Capítulo 2 de Gênesis, verso 17. Mas se você for um pouquinho mais à frente em Gênesis, capítulo 5, verso 5, você vai descobrir que o texto está dizendo que Adão viveu até 930 anos e morreu. Essa foi a experiência de Adão. Essa é a experiência que continua sendo de todo ser humano. Ele vai nascer, ele vai viver e ele vai morrer. Com exceção de Enoque e Elias, que andaram tão perto de Deus, Deus trouxe para perto de si. Não experimentou a morte, mas a morte faz parte da minha vida, da sua vida. Eu estou com minha mãe, que já está com mais de 3 meses, detectada como morte cerebral numa cama, desde o dia 13 de julho. Está lá, no hospital. A morte vai chegar para cada um de nós, para mim e para você. O que aconteceu, amados irmãos, aqui em Naim com esse jovem, uma hora vai chegar para a minha vida, para a sua vida. A morte chega para cada um de nós, ela vai chegar para mim e para você. E eu creio, olhando para esse texto, que há algo mais incrível, além da morte física desse jovem, o filho único de uma viúva. Eu creio, amados irmãos, que a morte física desse jovem aqui é a figura de uma morte espiritual. Lembre-se que Gênesis 2:17, Deus está dizendo para Adão: olha, não coma desse fruto, porque se você comer, certamente você morrerá. Se você olhar rapidamente lá Gênesis 2:17, vai perceber isso. Mas a pergunta é: Adão comeu do fruto, certo? Comeu. Ele morreu naquele momento, naquele dia ou no dia seguinte? Não. Eu acabei de ler Gênesis 5:5, que ele viveu muitos anos, 930 anos. Ele comeu do fruto, mas ele não morreu. O que o texto está tentando nos ensinar? Está tentando nos mostrar para mim e para você que há algo na vida, que eu posso estar vivo aqui, trabalhando, mas eu posso estar morto espiritualmente. E isso é muito sério. Você pode ver algo pior do que a morte física, essa separação eterna de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Ele está dizendo que eu posso estar vivo, me mover, mas ao mesmo tempo estar morto, separado de Deus. E amados, separado eternamente de Deus, a coisa mais horrível, terrível, triste, dolorosa, porque se a gente morrer separado de Deus, nós vamos passar a eternidade sem o Senhor Jesus. Olha só alguns versículos que eu pude escolher e separar aqui, para mostrar essa realidade. Salmo, verso 9, versículo 17. Deus está dizendo: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Segundo Tessalonicenses 1, verso 8 e 9, diz assim: Ele, Deus, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O texto está dizendo, queridos, que eu posso estar vivo, ter trabalho, família e ao mesmo tempo estar morto espiritualmente. E vai chegar um dia em que a morte vai nos tragar. E se eu morrer sem Jesus, eu vou estar separado à eternidade do Senhor. Aquele jovem aqui estava fisicamente morto. Ele não podia ouvir o grito da sua mãe. Ele não podia sentir aquele cortejo que estava levando para o cemitério. Não fazia diferença. Seu corpo iria ser enterrado numa terra fria e isso não
era indiferente para ele. Ele não estava preocupado nem um pouquinho com isso. Não fazia a menor diferença na vida daquele jovem. Até mesmo o amor das pessoas que estavam em volta dele, chorando por ele e com ele. O retrato desse homem e daquela mulher, a mãe dele, nos revela algumas coisas, queridos. Eu posso estar vendo coisas, eu posso estar ouvindo coisas, memorizando, aprendendo, estudando, e ainda estar morto para Deus. Eu posso não ver o que Deus está fazendo à minha volta, em volta da minha vida, da minha pessoa. Eu posso não estar escutando a voz de Deus. Eu posso não estar entendendo o que a palavra de Deus está tentando me ensinar e me orientar. Eu posso estar vivo, me movendo, mas eu não percebo o mover de Deus na minha vida, ou até mesmo no que Deus está fazendo no mundo. Eu estou perdendo o privilégio de ter acesso aos dons que Deus tem e aquilo que Deus quer realizar para abençoar a minha e a sua vida a cada dia. Queridos, eu estive lá. Antes de conhecer Jesus, eu estive lá. E se você está aqui nessa manhã, é salvo em Cristo Jesus, você já esteve lá, como aquele jovem morto espiritualmente. E se você não tem Jesus, se você ainda não entregou o controle da sua vida para Jesus, você está lá, agora, nesse exato momento, nessa realidade crua, feia e terrível. Jesus, ele veio até mim e ele me tirou dessa realidade. Tem uma pergunta para você nesta manhã. Você está pronto para a chegada da morte, da sua morte, do seu momento? Eu não sei quando vai acontecer. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não quero nem pensar. Mas pare alguns segundos e pense, você está pronto se ela vier hoje para você? A gente até brinca dizendo, quem tem certeza e quer ir para o céu, mas quem quer morrer hoje? Ninguém quer morrer hoje. Ninguém quer partir. Essa é a primeira verdade. Ele veio até mim quando era um tempo de morte. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, queridos, é que ele veio, era um tempo de desespero, versículo 14. Olha o que o versículo 14 diz. Depois aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Note que o texto está dizendo que era um filho único filho, só tinha aquele. Aquela viúva não tinha mais nada. Aquela viúva sentiu o abraço da morte que já tinha levado o seu marido. Ela era viúva, ela não tinha mais marido. A única coisa que aquela mulher tinha era a lembrança do seu casamento, que no seu relacionamento gerou um filho, uma criança que chegou à juventude, mas que naquele momento a morte voltou e levou o seu filho. Ela não tinha o que celebrar. Na verdade, ela tinha muita dificuldade, porque sem marido, sem o filho, que poderia ajudar no sustento, no cuidado, agora ela estava indefesa. Naquela cultura, naquele momento, imagina uma senhora viúva. Não tinha assistência social como nos nossos dias. Não havia uma assistência para uma viúva. O que seria dela? O normal, e cabia aos filhos cuidar dos seus pais idosos, declinando na vida, porque a saúde vai embora, a resistência física vai embora. O que seria daquela mulher? Ela não tinha para onde ir, ela não tinha como se sustentar, ela ia depender da ajuda de outras pessoas. Era um momento de desespero, era um momento terrível para ela. Mas, amados, há algo aqui profundo que eu vou aprendendo. Esse texto vai me ensinando que, assim como aquele jovem que estava morto, e pode nos ensinar sobre a morte espiritual na nossa vida, mesmo estando aparentemente bem e vivos. Essa mulher também nos ensina que nós podemos estar numa condição bem parecida com a dela, de desespero, de desalento, de tristeza profunda. Observa que
a escravidão, o pecado vai nos escravizando, vai nos fechando. E alguns textos vão nos ensinando o resultado, o propósito do pecado na minha e na sua vida. Efésios 2, de 1 a 3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2: nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Quando a gente é escravo do pecado, a gente não tem força. Eu costumo dizer que tem 3 palavras para explicar sobre o pecado. Uma é o pecado, que é errar o alvo. Sabe aquele jogo de dados que você vai jogando, tentando acertar o centro? Pecado é um acidente de percurso. Você não sai de carro com o propósito de bater em outro carro. Mas isso pode acontecer, é um acidente. Não foi intencional, mas aconteceu. Isso é pecado. Existe transgressão. Quando você percebe que pera aqui, eu estou entrando num caminho que desobedece e desagrada a Deus. Mas eu volto. Eu peco, eu erro, tenho consciência e eu retorno. Isso é transgressão. Mas existe uma outra palavra chamada iniquidade. Quando eu faço isso tantas vezes, eu já não tenho mais força para voltar. Isso é iniquidade. O texto está dizendo que quando nós somos escravos do pecado, nós estamos nessa realidade da iniquidade. Nós já passamos tantas vezes e não temos mais força para voltar. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não leio. Eu sei do poder da oração, mas eu não oro. Eu sei da importância de falar para alguém que não conhece a Jesus sobre o amor dele, mas eu não faço. Embora eu saiba disso, eu estou mais próximo da realidade, ou daquela mulher, ou daquele homem, porque eu estou escravo do pecado, porque eu estou desobedecendo à vontade soberana de Deus. E aí há uma pergunta nesse texto, que é a seguinte: o que está te impedindo de viver para Deus agora? O que está travando, impedindo de você avançar e dizer: Senhor, eu quero viver. Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero agradar o Senhor em todo o tempo, em todo momento. E aí eu chego à terceira verdade nesse texto. A primeira, ele veio até mim quando era um tempo de morte. A segunda, ele veio até mim quando era um momento de desespero. Mas a terceira, versículo 15, ele veio, até mim, era um tempo de entrega. O versículo 15 está dizendo: ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Graças a Deus que a história, amados irmãos, desse contexto, na cidade de Naim, não termina com a morte, e não termina com o desespero daquela mãe. Enquanto que havia um povo enlutado, triste, choroso, saindo pela cidade para levar um corpo a um cemitério, havia um outro grupo, uma outra multidão chegando à cidade de Naim. Eu fico olhando que o primeiro grupo chorava pela morte daquele menino. Mas o segundo grupo, que era o de Jesus, eles estavam alegres. Alegres porque do versículo 1 ao versículo 10 de Lucas 7, o servo do centurião foi curado, foi salvo, foi transformado. Eles estavam alegres, totalmente diferente do grupo que estava saindo daquela cidade. O primeiro grupo estava sendo liderado por uma mulher, triste, chorosa, com peso da perda. O segundo grupo, liderado pelo Rei dos Reis, o Senhor soberano, Jesus. Quando os dois grupos se encontram ali na porta daquela cidade, a cidade de Naim, o momento de morte, o momento de desespero, se torna um tempo de libertação por causa da presença de Jesus. Dois grupos ali, amados irmãos. O primeiro grupo estava indo para o cemitério, fora da cidade. O segundo grupo estava chegando na cidade
e ia ver um milagre do Senhor. Assim é a nossa vida. Existem 2 tipos de grupos. Em qual deles você pertence? Ou um ou o outro. Um está indo, levando um corpo para o cemitério, e aquele jovem sem Jesus indo para o inferno. O outro grupo, com Jesus, chegando na cidade. E assim como você e eu, nós vamos para a cidade celestial, a Nova Jerusalém, para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Apocalipse 21, 4 diz: Jesus, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jesus está pronto para enxugar nossas lágrimas. 2 filhos são encontrados ali na cidade de Naim. Um era o filho daquela viúva, morto. O outro era o príncipe da paz, Jesus, o Todo-Poderoso. 2 sofredores eram encontrados ali. Aquela viúva com o coração partido e triste pela perda do seu filho, mas o outro era o Cordeiro de Deus, que tira todo o sofrimento, toda a rejeição da nossa vida. Haviam 2 inimigos ali. O primeiro era a morte. E o segundo era o autor da vida, Jesus. Ele mesmo derrotou a morte em Cristo Jesus. Quando Jesus chegou, amados irmãos, naquela cidade, chegou durante um momento de desespero, de dor, de morte. Mas observe, quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor Jesus falando para aquela mulher sofredora: olha, tenha paz, não chore. Como que você fala para uma mulher que perdeu o seu único filho: olha, não chore? Como não vou chorar? Não tenho marido, não tenho filho. Mas Jesus chegou e disse: olha, não chore, confie. Aquela mulher não estava procurando por Jesus, mas mesmo assim Jesus foi até ela. Aquela mulher não convidou Jesus, mas mesmo assim Jesus chegou até ela. É provável que aquela mulher nem sabia que existia Jesus, mas Jesus sabia que ela existia. E sabia do seu sofrimento, sabia da sua dor, e apareceu mesmo sem ser convidado, no momento exato, naquele momento, para trabalhar a vida daquela mulher. É interessante, queridos, que quando eu olho além daquela mulher, Jesus chega para aquele jovem e diz assim: olha, levante-se. E eu estava pensando, enquanto estudava esse texto, o que poderia acontecer se você está num funeral, e isso já me passou pela mente, se o morto se levantasse, sentasse e começasse a falar. Eu fico imaginando uma cena: alguns iam desmaiar, outros iam começar a morrer de rir, mas com certeza um bom grupo ia sair correndo desesperado, e se contasse ninguém ia acreditar. Eu já ouvi histórias, eu sou do Nordeste, a gente vai ouvindo histórias que bem antes de embalsamar corpo, era normal em um culto o morto ficar em pé. Eu não sei como, mas ouvi essas histórias. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo 2 sinais claros do agir poderoso de Deus. É que Jesus fala: levante-se. Ele não levantou a hora que ele queria, ele levantou-se depois que Jesus ordenou: levante-se. E aquele jovem se sentou. O segundo sinal é que ele começou a conversar com Jesus. Eu fico imaginando o que será que ele falou com Jesus. Que palavras aquele jovem expressou para o Senhor Jesus. A Bíblia não registra. Mas eu sei que o homem é mais curioso que mulher. Todo homem aqui vai querer chegar no céu e vai querer saber para Jesus. Jesus quer que aquele jovem falou para o Senhor quando o Senhor o ressuscitou. Eu fico imaginando, amados irmãos, ele se sentou e começou a falar. É uma imagem clara do poder sobrenatural de Deus. Deus é tremendo. O que Jesus fez na cidade de Naim, Ele também está fazendo nas nossas vidas. É o que Ele quer: transformação, mudança. E para a gente ver o milagre do Senhor, a gente precisa obedecer.
O que está te impedindo de entregar a sua vida para Jesus hoje, se você ainda não fez? O que está amarrando você a dizer, Senhor, toma a minha vida? Paulo dizia, eu não tenho mais nada como precioso do que agradar o Senhor. Quando Jesus veio, era um tempo de morte. Eu já estive lá, sem Jesus. Quando ele veio, era um tempo de desespero, quando você não tem resposta, quando você não entende a vontade de Deus. Quando Jesus veio, era um tempo de entrega. Você precisa entregar todo dia a sua vida, a sua vontade ao Senhor Jesus. Todo dia. Eu lembro, amados irmãos, e já contei algumas vezes, que eu tinha 3 meses de convertido, aceitado a Jesus, e eu tinha um sonho. O sonho era ir estudar nos Estados Unidos, como muita gente deseja. Eu tinha ganho uma bolsa de estudo, não ia pagar nada. E eu falei, pai, ganhei uma bolsa e eu vou estudar nos Estados Unidos. Eu tinha 17 anos. Meu pai disse, não, você não vai para os Estados Unidos. Você vai para a cidade de Porto Murtinho. Eu falei, Porto o quê? Murtinho. Eu fui no Atlas procurar, porque não tinha internet, não tinha Google, e eu não achei essa cidade, então eu mudei o nome de Porto Murtinho para Porto Mortinho, porque estava morta a cidade, não aparecia. E aí eu pedi para Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu quero fazer, o Senhor sabe o desejo do meu coração, então fala comigo, ministra o meu coração, usa a tua palavra e me ajuda, o que eu devo fazer? E Efésios 6:2 diz assim, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues os dias da tua vida. Eu entendi que eu precisava abrir mão, porque o que Deus tinha era incomparavelmente melhor para mim. E assim fiz. Abri mão da bolsa de estudo, 50 pessoas, eu era o de número 50, mas o número 51 ficou mais contente ainda, porque ele era o próximo. Ele foi. Passado 20 anos, eu tive o privilégio de voltar lá, fui fazer um outro curso, e quando eu cheguei na universidade, na cidade de Athens, tinha um amigo meu americano que foi me levar, eu comecei a chorar, e ele começou a imaginar, ele está chorando porque tadinho dele, lá do Brasil, nunca veio aqui estudar nos Estados Unidos, e eu falei, John, espera um pouco, deixa eu chorar, e eu fui contando essa história que acabei de contar para você. O João começa a me abraçar e chorar junto, sabe por quê? Porque Deus sempre faz o que é melhor quando nós obedecemos e caminhamos com Ele. Deus sempre vem até nós, mesmo que seja um momento de morte, de desespero, mas é um momento da gente entregar o controle da nossa vida para Ele. Esse é o desejo de Deus. O Senhor Jesus chegou para aquela mãe, pegou aquele filho e entregou para sua mãe. Você pode imaginar a alegria daquela mulher. Você pode imaginar o espanto daquela comunidade. Quando a gente se entrega para o Senhor, as pessoas à nossa volta vão olhar as mudanças que Deus vai produzir na nossa vida. Quando a gente se entrega para Deus, nada é mais importante do que agradar o Rei dos Reis, aquele que nos salvou da morte para a vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Louvado, bendito, exaltado é o teu santo nome. Porque não há nada que impeça o Senhor de fazer a tua vontade e prevalecer. Nem mesmo a morte. Aquele jovem estava morto e o Senhor falou para ele. E ele tornou a viver, porque o Senhor é poderoso. Pai, nem o desespero mais profundo da alma pode impedir da ação poderosa do Senhor agir. O Senhor falou àquela mulher. O Senhor entregou aquele filho vivo àquela mulher. Mas há uma necessidade de entrega. Talvez alguns de nós estamos lutando com orgulho, vaidade, prepotência, querendo andar pelo caminho que é bom para mim, mas não é o caminho que o Senhor escolheu para nós. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a entregar tudo no altar do Senhor. Quando tudo estiver no altar, o Senhor vai transformar. Senhor, se há vidas aqui nesta manhã,
lutando entre a sua vontade e a vontade do Senhor. Lutando, está vivo, vê, se move, fala, mas espiritualmente está seco e morto. Senhor, transforma, nos ajuda a dar um passo à frente e dizer: Senhor, eu quero me entregar para Ti. Essa é a minha oração, no nome mais doce, o doce nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Nós vamos acompanhar o pós-lúdio nesse instante, e aí em seguida estaremos despedidos em Cristo Jesus.